galera, tudo bem? Eu sou o professor Wesley e faço parte do grupo de monitores do Celafiscs. E nesse vídeo eu vou conversar com vocês um pouco sobre a nossa reunião científica feita às terças-feiras, né? Uma reunião muito interessante onde nós fazemos uma atualização dos principais achados, dos principais trabalhos científicos e abrimos para uma discussão todas as terças-feiras à noite. E nessa série, nesse vídeo, eu vou estar falando um pouco para vocês do artigo apresentado pelo professor Maurício dos Santos, um artigo muito interessante, falando da importância, né, dos riscos que as pessoas correm ao ficar muito tempo sentadas, né? Ele traz um artigo com o título Sentar, Agachar e a Biologia Evolutiva da Inatividade Humana, né? E esse vídeo eu vou estar respondendo aqui duas perguntas feitas nos nossos canais, né, para discutir um pouquinho sobre o trabalho, ver um pouquinho da importância desse estudo, principalmente no nosso cotidiano. Uma das perguntas feitas pelo Alexandre Damasceno, o Alexandre ele diz que ele é professor profissional de educação física, né, e que trabalha na promoção da saúde por meio da atividade física. E dentro desse trabalho apresentado pelo professor Maurício, ele gostaria de entender, de saber de que forma ele pode promover a atividade física, diminuir esse comportamento sedentário das pessoas em meio a esse isolamento, em meio a esse momento que nós vivemos de pandemia, de isolamento social, que muitas pessoas estão trabalhando em home office, né? Muito tempo, a maior parte do tempo as pessoas passando sentada e vendo que esse trabalho mostra os riscos que as pessoas têm, né? O aumento do risco de mortalidade que as pessoas correm ficando maior tempo sentado. A pergunta dele é de que forma que poderia estar quebrando, de que forma nós vemos que poderia diminuir esse impacto, né? E é uma pergunta muito interessante essa do Alexandre em meio a esse momento que nós vivemos. Eu acho que um dos maiores desafios que nós temos é mudar esse panorama desse momento, né? Onde as pessoas passam a maior parte do tempo sentadas, com menor dispêndio energético, aumentando os riscos como o trabalho propõe, né? E acho que a melhor forma de orientar as pessoas, os nossos alunos, as pessoas que nós orientamos a prática de atividade física, as pessoas que permanecem muito tempo sentado, é fazer com que elas quebrem esse período que elas ficam a maior parte do tempo sentada. Por exemplo, uma pessoa que passa 5, 6 horas sentadas no trabalho, pelo menos a cada meia hora que ela possa levantar, fazer uma caminhada em volta ao ambiente que ela está situada, que ela está trabalhando, ou que ela pelo menos levante da sua poltrona, da sua cadeira, simulando um agachamento, mas uma forma que ela quebre esse comportamento sedentário, né? Se ela fizer isso daí a cada meia hora, se ela tiver uma jornada de trabalho de 5 horas, ela já vai estar a cada meia hora quebrando esse comportamento, que os trabalhos mostram que isso daí é muito benéfico, muito positivo para a saúde. Talvez esse seja um dos meios para essas pessoas que estão envolvidas nessas atividades, que ficam a maior parte do tempo sentadas, quebrarem o comportamento sedentário e melhorando essa questão da sua saúde. E uma outra pergunta que nós temos é da Laura Maria Azevedo. Ela é estudante também de educação física e ela pergunta se os resultados que é apresentado no trabalho, onde a tribo, né, dos Hadzas, eles teriam o colesterol mais baixo devido também à alimentação, que também é apresentado nesse estudo, que a alimentação deles também é uma alimentação livre
desses componentes industrial, dos componentes altamente enriquecido de colesterol, gorduras, carboidratos, né, que normalmente a população urbana acaba tendo na sua dieta diariamente, né? E essa também é uma pergunta bastante relevante da Laura, pois de fato, né, vendo que é uma tribo que tem uma alimentação mais regrada, uma alimentação rica em legumes, vegetais, a gente tem que levar em consideração sim que isso pode interferir nesse resultado, fazendo com que eles tenham sim menor colesterol. Mas se a gente olhar para o trabalho propriamente dito e ver que eles, mesmo no comportamento sedentário deles, que é uma tribo que eles passam a parte do tempo agachados, eles não ficam sentados numa posição confortável como a maioria das pessoas ficam, que o dispêndio energético de quem está sentado numa poltrona, num sofá, é bem menor do que eles que permanecem a maior parte do tempo deles de forma agachada, onde eles têm uma contração muscular muito maior e eles têm um dispêndio energético maior. Então, mesmo eles sentados no que seria o tempo sedentário deles, o tempo de menor atividade deles, fora o cotidiano deles, que é a saída para caçar, eles têm que caçar, eles têm que buscar a alimentação deles, que gera um dispêndio maior de energia. Então eles têm também esse momento de menor atividade deles, que gera uma contração muscular muito maior de quem apenas está somente sentado numa poltrona com a musculatura relaxada, com menor gasto energético. Então isso também é um fator relevante que pode estar colaborando aí para esses níveis tão baixos de colesterol, nível baixo de